Estamos iniciando mais um programa Mais Conectados. É o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ji-Paraná. O nosso programa ele vai ao ar pela rede social da IEAD Jipa e pela Rede TV 7.1. Nosso pastor é o pastor Sadraque Muniz, juntamente com a sua esposa, a irmã Diná Cordeiro Muniz. Nós estamos numa série, Deus não te chamou para ser mais um. Deus tem um propósito na sua vida e nós estamos falando sobre esse propósito. Hoje eu estou recebendo um convidado mais do que especial, pastor Marcos Navarro. E hoje nós vamos estar falando sobre você não é mais um na multidão. Você é especial. Então você não é mais um na multidão, é o tema do nosso programa de hoje. E eu quero dizer para você que o nosso programa, o Mais Conectado, já está no ar. Eu quero iniciar o nosso programa hoje lendo um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, você é o povo escolhido por Deus para fazer a diferença nesse tempo. Deus, você não é mais um na multidão. Você é uma pessoa especial. Quando a gente vai ler em Lucas, que vai falar sobre a vida de Zaqueu, eu estava meditando nessa palavra, o interessante é que Zaqueu era um judeu que foi escolhido por Roma para cobrar tributos. E muitas vezes as pessoas eram mal vistas, porque eles não cobravam só o que era devido, eles oprimiam o povo. Então a multidão não gostava de Zaqueu, apontava para Zaqueu, criticava Zaqueu, via os defeitos só de Zaqueu. E Zaqueu, ele queria ver Jesus, só que a sua pequena estatura e ainda a multidão que não gostava dele, então ele não conseguia chegar até Jesus. O que ele faz? Sobe numa árvore para ver Jesus. Eu penso que no coração dele, ele não tinha intenção de ter um encontro, de falar com Jesus. Ele queria ver Jesus. Só que, naquela multidão toda, Jesus olha para a árvore e fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ir para a sua casa. Então, pensando nessa passagem, que Deus viu Zaqueu no meio da multidão, Jesus sabia o nome dele, Deus sabia quem ele era. E eu quero dizer mais, que Deus conhecia os pensamentos, as intenções, os talentos, tudo que Zaqueu era. Jesus conhecia tudo sobre a vida de Zaqueu. E Jesus conhece tudo sobre a sua vida. Ele conhece seus sentimentos, seus pensamentos. Mas o interessante é que ele sabe quais são os seus talentos, as suas aptidões. Ele sabe. Deus te conhece. E aí a gente vai olhando o que a gente aprende com esse exemplo. Por que Deus deixou registrado a vida de Zaqueu? Para nos falar que nós não somos mais um na multidão. Ele nos vê, ele nos conhece. Mesmo que as pessoas digam: você é só mais um, você não tem aptidão, você não tem nada. Não. Deus olha para você e vê as suas qualidades, vê os seus talentos que Ele próprio te deu. Ele te conhece, assim como Ele diz em Jeremias, antes de você nascer.
Ele te conheceu antes de você ser formado, Deus já te conhecia. Então, você não é só mais um. E a segunda coisa que nós aprendemos com essa palavra, não dê importância às opiniões que dizem ao contrário. Pessoas que dizem, você não consegue, você não vai dar certo, você não serve para nada, você é isso, você é aquilo. Não. Você tem que saber o que Deus pensa de você. Quais os pensamentos de Deus a teu respeito. Porque Deus diz assim, que às vezes os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus não são os nossos. Às vezes você se acha um nada, às vezes você se acha que você não é capaz, mas não é isso que Deus pensa de você. Porque Ele te criou com dons, com talentos, basta você saber para que eu fui criado, para que Deus me criou. Há um chamado único para cada pessoa. Para cada pessoa, Deus tem um chamado. Às vezes você lê a Bíblia e fala, Zaqueu, qual foi o chamado de Zaqueu? Olha, até hoje nós estamos falando dele. Até hoje nós estamos ministrando sobre Zaqueu. Nós estamos ministrando que ele não foi só mais um na multidão. Deus chamou Zaqueu para fazer a diferença, para a mudança que houve na vida dele. Jesus quis mostrar que ele é o nosso Senhor. E ele pega uma pessoa odiada, uma pessoa que as pessoas não gostam, mais um, que eles dizem, é mais um na multidão, e pega ele e muda totalmente a vida dele e faz ele, o nome dele está até hoje na Bíblia e até hoje nós estamos falando dele. E a multidão? Quem está falando? Então Deus escolhe pessoas para certos trabalhos específicos. Então Deus te chamou para uma obra específica. Então, e tem outros textos que Jesus diz assim, Jeremias 1:5, antes de que te formaste no ventre, te conheci. Antes que você viesse ao mundo, Deus já te conhecia. Lá em Salmos, 139, 13, 16, diz assim, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então, tem vários versículos na Bíblia que diz que Deus nos formou com uma função específica, com um propósito específico. Nós não somos mais um na multidão. Nós somos criados por Deus, feitos por Ele. E o que eu aprendo com isso? Eu tenho que reconhecer o meu valor. Eu tenho que reconhecer que Deus é comigo, que Ele me criou. Eu tenho que buscar intimidade com Deus. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. E o que você tem que fazer? Qual é o passo que você tem que dar? Orar, meditar na palavra todos os dias, buscar ao Senhor. Descubra o propósito pelo qual você foi criado. Qual o propósito que Deus te criou? Às vezes de ser um médico, de ser um advogado, de ser um pastor, de ser simplesmente mãe. Criar pessoas para ser um advogado, um médico. Deus chama pessoas para diversos tipos de trabalho específico. Deus encorajar as outras pessoas. Porque às vezes tem pessoas do nosso lado que dizem, eu não sou ninguém. Não, fale com essa pessoa. Olha, você foi criado por Deus. Você é uma pessoa especial. Você é obra-prima do Senhor. Então, que essa mensagem venha fazer você refletir, fazer você sair do comodismo, fazer você se levantar e dizer, Deus me escolheu quando eu estava no ventre da minha mãe. Deus me escolheu para um propósito específico. A partir de agora, eu vou orar, eu vou meditar na palavra para descobrir para o que Deus me chamou. Deus tem uma obra para você realizar. Se coloca na presença dEle, busque a Ele e Ele vai revelar para você. Porque quando você descobre o propósito de Deus na sua vida, você tem paz. Quando você descobre pelo que você foi criado para fazer, você tem alegria, você se sente tranquilo. Você, assim, Deus está comigo e eu estou em paz.
E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu quero orar por você, para que o Senhor venha te abençoar, para que o Senhor venha te guardar. Pai, olha para esta vida que às vezes está confusa e que não sabe, Senhor, o propósito que tu tem para ela. Revela, Senhor, para esta vida o que tu tem. Revela o propósito pelo qual ela foi criada, ó Pai. Senhor, te louvamos e te agradecemos por esta vida, em nome de Jesus. Quero te convidar para ir para um louvor e daqui a pouco a gente está de volta. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra
Eu estou aqui com o meu querido pastor Marcos Navarro, missionário ali na Bolívia. E hoje eu vou estar conversando com o pastor Marcos. Pastor Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa Mais Conectado. Para nós é um prazer muito grande recebê-lo aqui. E quais as notícias que você traz da Bolívia para nós? Irmã Marley, primeiramente quero dizer que é uma satisfação muito grande para mim poder estar aqui com a irmã hoje, com os telespectadores, as pessoas que apreciam o programa, que são muitos, nós sabemos, e é uma alegria estar sempre aqui no Brasil, como eu digo sempre, para manter o vínculo com a nossa igreja, com o nosso pastor Sadraque, com o ministério aqui de Paraná, os nossos familiares. E estamos ali, continuamos na Bolívia há 29 anos, fazendo a obra do Senhor, nos últimos 25 anos na cidade de Tarija, né? Cidade de Tarija, que a irmã Marley já esteve lá, conhece, e Deus tem abençoado poderosamente o trabalho ali, irmã Marley. Pastor, o senhor chegou lá, só o senhor e a esposa, e hoje já tem 2 filhos, uma nora e um neto. Exatamente, nós chegamos, primeiramente fomos trabalhar em Sucre, no centro-sul do país, e fomos recém-casados, eu e a irmã Ediane. E lá em Sucre Deus nos deu o Guilherme, e quando o Guilherme tinha mais ou menos 2 anos, nós fomos para Tarija para iniciar o trabalho da Assembleia de Deus lá. Então Deus nos deu filhos espirituais e nos deu a Aline, né, nossa filha, e como a irmã bem mencionou, nos deu uma nora, que é a Andréia, e uma netinha, a Alana, que está com 6 meses e veio conhecer o Brasil. Pastor, como que você assim descobriu o seu propósito de ir para a Bolívia? Por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, ir para longe e tudo, esse seu chamado, como que você teve certeza do seu chamado? Bom, tudo começou lá no estado do Paraná ainda, na minha infância. Sempre, por alguma razão, eu sempre me interessei pelo tema missões. Quando ia algum missionário lá, já ardia o coração. Já ardia o meu coração, sem que eu entendesse por quê. E conforme o tempo foi passando, Deus foi nos instruindo através dos pastores, através da palavra, dos testemunhos, né, da necessidade. Então viemos aqui para Rondônia, para Ji-Paraná, e isso se materializou já quando eu me casei. Aliás, antes de me casar com a Ediane, a gente conversava, eu conversava com ela sobre isso, né? Eu tinha o desejo de fazer a obra do Senhor, que possivelmente algum dia eu seria um missionário, eu falava isso. E ela também disse isso, que desde quando ela conheceu Jesus, ela também tinha o mesmo desejo. Então, na verdade, foi uma união de vida e uma união de propósitos, né? Para servir a Deus. No sentido prático, a Bolívia entrou na nossa vida, eu tinha um desejo de fazer uma faculdade de medicina. E como muitos, milhares e milhares de jovens brasileiros foram à Bolívia para estudar, eu também fiz isso no ano de 95. Estudei 1 ano de medicina na cidade de Cochabamba e aí acabamos entendendo que o propósito de Deus para a nossa vida não era isso, era trabalhar na obra do Senhor. Tem um episódio interessante, Marley, que numa das primeiras reuniões de estudantes de medicina, crentes, evangélicos, nós fizemos um culto lá, veio um pastor visitar aquela reunião e no meio da oração ele veio e colocou a mão no meu ombro e disse: o Senhor manda te dizer que Ele te trouxe aqui não é pelo propósito que você está pensando, é para um propósito muito diferente. Então surgiu a necessidade da igreja de Ji-Paraná enviar um missionário para a Bolívia, foi-me feita a proposta, num momento incrível, num momento que eu não pensava ir para ser missionário. Eu tinha esse pensamento, esse desejo no meu coração desde a infância, como eu disse, mas naquele momento eu não pensava ir. Foi o momento que Deus escolheu para nos enviar para lá. Pastor, como que o senhor enxerga a importância da pessoa descobrir a identidade dele em Cristo? Marley, isso é uma questão vital, né? Isso é uma questão vital. Muita gente hoje sofre, padece crises de existência, exatamente por não saber por que veio a este mundo. E aí onde entra a palavra do Senhor nas nossas vidas, é a palavra de Deus que nos ensina, que nos mostra que nós fomos criados com um propósito,
né? Deus tem um propósito geral, coletivo, mas dentro desse propósito geral e coletivo, Deus tem uma identidade e um propósito para cada um de nós. Cada ser humano que nasceu, que existe, tem um propósito, tem um lugar dentro do plano de Deus. E é extremamente importante e necessário que cada um descubra essa identidade e esse propósito. E isso não é olhando somente para dentro de nós ou para o nosso exterior. É olhando para a palavra de Deus que nós vamos descobrir o nosso propósito, a nossa identidade nesse mundo. Isso é vital. Pastor, nós vamos para uma reportagem, mas daqui a pouco nós já estamos de volta. Propósito, para nós cristãos, é a vontade e o desígnio de Deus para a humanidade e o mundo. Mas será que as pessoas também acreditam dessa forma? Hoje nós iremos entrevistar algumas pessoas para entender o que elas acreditam que seja o propósito e como elas estão fazendo para que vivam o seu propósito aqui na Terra. Hoje nós estamos aqui com o Jefferson para perguntar um pouco sobre propósito, né? Para saber qual é a visão das pessoas acerca do propósito, se elas acreditam que para tudo há um propósito ou é mera coincidência do acaso. Hoje muito se ouve falar acerca de propósito, né? As pessoas dizem que estão suportando o processo para viver o propósito. Dentro dessa realidade, você acredita que cada pessoa tem um propósito de vida? Bom, eu acredito que cada pessoa tem o seu propósito, né? Porém, nem todos vão descobrir ao mesmo tempo, né? Tem gente que vai descobrir daqui 1 ano, outros daqui 10 anos. Também vai depender muito do que ela faz da sua vida, né? Seu trabalho, seus hobbies. Então, resumindo, para mim todo mundo tem um propósito, né? Mas ao longo do tempo que vai descobrir qual que é o seu propósito. E para você, o que te faz ter certeza que você não está fora do seu propósito de vida? Hoje, o que te leva a acreditar que você está dentro da realidade de estar cumprindo o seu propósito? Seja ele na área emocional, física. Bom, eu acho que quando a gente está cumprindo o nosso propósito, né, a gente sente paz, né, a gente tem uma sensação que a gente está no caminho certo. E quando a gente não está seguindo o nosso propósito, a gente não vai sentir aquela paz, a gente vai ter medo, receio, né, das coisas que acontecem. Então, quando a gente tem paz, tranquilidade, né, naquilo que a gente faz, então eu creio que a gente está seguindo o nosso propósito. Viver o propósito é criar uma identidade dentro de uma vida a ser seguida. Se você fosse lembrado por algo hoje, você acha que pelo que seria? Bom, eu sou uma pessoa que sempre me mudei bastante, morei em vários lugares. E uma das características que eu vejo, que eu acho que faz eu ser lembrado por algo, é que eu sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Então, sempre onde que eu passo, eu sempre fiz bastantes amizades. Sempre quando alguém precisou de algo, foi do meu alcance, eu sempre estava lá para ajudar. Então, são pessoas que às vezes eu não convivo mais, né? Tem gente que eu não tenho contato pessoalmente há mais de 10 anos, 5 anos, mas geralmente quando troca uma mensagem ali é como se fosse a primeira vez que a gente estivesse conhecendo, é como se fosse pessoalmente, né? Sempre aquela amizade, afinidade, né? Então isso daí eu acho que é uma característica minha que eu tenho, né? De ajudar os outros e os outros reconhecer isso, né? E manter sempre aquela relação de amizade independente do tempo e da distância. E dentro dessa realidade, você está vivendo o seu propósito? Bom, como eu falei no começo, viver o propósito eu acho que é quando a gente sente paz, né? Paz, tranquilidade. Então eu acho sim que eu estou vivendo meu propósito, porque eu tenho paz, tranquilidade, né, de fazer o que eu faço, mas também tem um porém, né? A gente tem que viver um dia de cada vez. Então, de acordo com as atitudes dos nossos dias, né, que a gente vai chegar ao nosso propósito. Então não adianta eu pensar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu tenho que viver o hoje, né? E através do hoje eu sei que se eu fizer tudo que eu tenho que fazer, tudo que é certo, tudo que é o correto, eu posso chegar no meu propósito. Agora nós estamos aqui com o Anderson, nosso coordenador. Mas, senhor Anderson, tudo bom? Pode, senhor Viane, é um prazer estar com todos vocês, telespectadores desse programa que é tão abençoado para todos nós. Isso aí. O Anderson, você acredita que cada pessoa tem um propósito único na vida? Eu creio, e a Bíblia diz em Salmos, né, que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Então, Deus sabe
e Deus já nos fez com um propósito e direcionados para isso. E você, acredita que já está vivendo a totalidade, né, do propósito, ou você acha que ainda falta um pouco para chegar? Eu creio assim que existem coisas que nós podemos fazer que contribuem para que o propósito de Deus aconteça na nossa vida. Hoje eu acredito que eu estou assim iniciando o propósito de Deus na minha vida. Hoje estou dentro do início do propósito, mas eu acredito que existem muitas coisas que eu preciso fazer para que eu viva a totalidade da promessa e do propósito de Deus para mim. Se você pudesse ser lembrado por algo, você acredita que a sua identidade de vida ligada ao seu propósito seria? Eu acredito assim, o propósito ele está relacionado à credibilidade de quem vive. Então, eu busco diante de Deus ter essa credibilidade. E a credibilidade de alguém que está sedento por saber a vontade de Deus, o propósito dele e viver. Eu acredito que as pessoas lembrarão de mim pela credibilidade e pelo propósito que eu vivo. Eu acredito nisso. Você viu Jefferson comentando sobre o propósito, o Anderson, a importância de nós sabermos a nossa identidade e o propósito pelo qual nós somos criados. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto novamente com o pastor Marcos Navarro, falando mais um pouco sobre o propósito, sobre identidade e como você descobrir o seu propósito. Cada aluno é para nós muito importante. Cada aula merece toda a nossa atenção. Mas não olhamos apenas para dentro de nossa escola. Olhamos para fora dela, seja para perto, seja para muito longe. Nosso olhar cruza fronteiras, avança em muitas direções, questiona, aprende, vê. E isso nos leva a pensar, a reavaliar, a pesquisar novos caminhos, a refletir cuidadosamente sobre eles e a ter a coragem para mudar. Porque nosso compromisso com a educação nos impulsiona a buscarmos sempre o melhor. E o que buscamos, achamos. Sabemos que qualidade desde cedo resulta em crescimento sempre. E por isso nossos alunos buscam nos olhares presentes as perspectivas futuras para compreender o mundo e transformar a realidade. Aqui, o crescimento educacional é aliado a valores que formam um ser humano integral e atuante. Com nossos saberes presentes, construímos as lideranças do futuro e preparamos os alunos para grandes oportunidades. É nisso que acreditamos. Educação escolar cristã para formar gerações com princípios e propósitos. Estamos de volta com o pastor Marco Navarro e eu quero perguntar para você, pastor, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Principalmente um adolescente, um jovem. Como é que eu sei o propósito? Qual o propósito que Deus tem para mim? Como é que eu descubro esse propósito? Primeiramente, Marley, como nós dizíamos anteriormente,
Para descobrir o propósito, nós temos que olhar para a palavra de Deus, olhar para Ele. Então, o primeiro passo é procurar comunhão com Deus, porque nele nós vamos encontrar. Isso é na prática, às vezes a gente fala isso no sentido geral, mas é a prática diária da oração, a prática diária da leitura da Bíblia, a meditação na palavra de Deus, bons livros, que graças a Deus existem, bons livros que nos conduzem, né, paralelamente à palavra do Senhor, para poder entender o propósito. Eu me lembrei agora aqui do texto que está em Jeremias capítulo 1, se não me engano, versículo 5, onde Deus diz para Jeremias, né, desde o ventre eu te escolhi e te dei por profeta às nações. Nesse pequeno texto, a gente encontra muita coisa. Primeiramente, a escolha. Essa escolha de cada um de nós, ela não é feita por nós mesmos. Veja bem que eu citei um exemplo aqui da minha vida, eu pensava uma coisa para a minha vida, mas a escolha de Deus com relação à minha identidade, com relação ao meu propósito, foi dele, né? Então nós precisamos entender isso. Às vezes as pessoas ficam batendo, forçando portas, porque não entendem o propósito de Deus. E aí vem frustração, vem muitos outros sentimentos na vida. Então, primeiramente, é procurar a comunhão pessoal com Deus diária. Aí você vai descobrir que Deus te escolheu. E olha, não importa a idade, né? Você falava aí da adolescência. Eu comecei a experimentar isso na minha vida, como eu disse lá no Paraná, aos 10, 11 anos de idade. Já começou a se definir essa identidade e esse propósito de Deus na minha vida. Então, primeiramente, a criança, o adolescente, o jovem, procurar uma comunhão pessoal com Deus. Aí você vai encontrar a escolha de Deus, né? Falando do profeta Jeremias, Deus falou: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e te dei como profeta. Então aí vem o propósito, que é uma função ou funções dentro do grande propósito de Deus para cada um. Então o primeiro passo é esse aí, é procurar entender, procurar estudar aquilo para o qual Deus nos chamou. Pastor, nós temos um grande propósito de todos, né? Que fomos chamados para adorar a Deus, glorificar a Deus, né? E tudo. Mas tem o chamado pessoal também, né? Exatamente. O seu ficou tudo junto, né? Exatamente. Porque Deus trabalha com pessoas, né? Deus usa pessoas. Deus poderia fazer as coisas, Ele é totalmente suficiente, mas por amor, por misericórdia, Ele, no seu propósito para com a humanidade, Ele usa pessoas. Ele escolhe cada um, Ele mesmo dá as características, né? Cada pessoa tem talento, tem dons. Às vezes quando em alguma palestra com jovens e com adolescentes, eu pergunto: que dom, que talento você tem? Às vezes, num primeiro momento, eles dizem: não sei, nunca pensei nisso. Aí a gente começa analisando. Você consegue fazer amigos? Por mais que você não tenha muitos amigos, mas você consegue fazer amizade com uma, com duas, com 5 pessoas, né? Você tem capacidade de se relacionar. Você sabe falar? Você pode ouvir? Você pode ler? Você pode escrever? Então aí isso vai ficando evidente, né? Que todos nós temos muitos talentos, muitas capacidades, e até alguém que não tem capacidade de falar. Nós temos lá na nossa igreja uma jovem que tem várias deficiências, ela tem dificuldade de se expressar com a fala, mas ela tem uma capacidade de pensamento, de comunicação muito grande, além da fala. Então ela dita as coisas para que outra pessoa escreva, e essa mensagem toca corações. De vez em quando a gente ouve mensagem dela, o pai dela, ela fala, o pai transcreve e vem ao culto e diz: pastor, ela se chama Vilma, né? A Vilma tem uma mensagem. Olha. Deus deu uma mensagem ao coração da Vilma, e a gente dá a oportunidade, e o pai vai e expressa aquela mensagem que geralmente toca muitos corações. Pastor, uma outra coisa que às vezes o cristão acha que o propósito dele é só cantar, pregar, né, evangelizar, ser missionário. Vai muito além disso, né, pastor? Porque tem as profissões, né, a vida. Com certeza. É um conceito, às vezes, errôneo, né, que nós temos, de que a vida espiritual, a vida dentro da igreja é um mundo à parte, né, e existe um outro mundo chamado secular fora. Mas nós não encontramos isso na Bíblia, Marli.
Deus é o Deus da criação. Deus é o Deus de toda a humanidade. A igreja, logicamente que a relação dele com a igreja, com o cristão, com aquele que segue a palavra dele, ela é diferente, ela é uma relação de intimidade que nos conduz a ter uma responsabilidade de ser instrumentos dele para poder fazer a obra dele na terra. Mas a obra de Deus na terra vai muito além. Todas as profissões, todos os trabalhos, todas as carreiras estão relacionadas com o nosso propósito, com a nossa identidade em Deus. Eu creio dessa forma. Eu também, pastor. Pastor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos ouvintes. Nós temos todas essas faixas etárias, de jovem, né, a idoso, e às vezes eu costumo dizer assim, se você está vivo, é porque você ainda tem algo para fazer para Deus. Então, eu gostaria que você ficasse à vontade. Eu quero aproveitar essa oportunidade tão preciosa que me é concedida hoje aqui por Deus, pela irmã Marley Muniz, que é a condutora desse programa, de dizer a vocês que estão assistindo, né, os jovens, adolescentes, pessoas de qualquer idade, que você não é uma obra do acaso, você não nasceu sem um propósito. Talvez você ainda não tenha descoberto o teu propósito nessa vida, mas o propósito é muito profundo, né? Vai além, com as suas possibilidades, não fica olhando para outras pessoas que talvez tenham mais possibilidades, tenham mais recursos, não fica olhando, olha para o recurso que Deus te dá, hoje tem tanta facilidade da pessoa aprender alguma coisa. Uma das maiores riquezas que você pode adquirir nessa vida é aprender. E vai para a palavra de Deus, dê valor à palavra do Senhor. Você vai ver como isso muda o seu dia, a sua vida. Eu tenho o costume, o hábito de ler a palavra do Senhor todas as manhãs na minha vida. E não importa o sentimento com o qual a gente levanta de manhã. Mas quando a gente começa a ler, eu tenho o costume de ler a Bíblia em voz alta, né? Sozinho, mas em voz alta, e a gente vê como isso vai mudando o nosso sentimento, o nosso dia, faz toda a diferença. Então começa o seu dia, adolescente, jovem, mude a partir de hoje. Se você não faz isso, mude a partir de hoje. Adquira um exemplar da Bíblia, quase todas as casas têm um exemplar da Bíblia. Se você não tiver, você tem um celular aí, pode baixar um aplicativo da Bíblia, leia, e você vai ter mais comunhão com Deus. Você vai descobrir o teu propósito, a tua identidade em Deus, e você vai ver que a tua vida é muito mais importante do que você imagina. Há mensagens, quem sabe, que a gente recebe de fora, exteriormente. O inimigo das nossas almas sempre procura trazer mensagem dizendo que nós não temos importância alguma. Mas eu venho aqui neste momento, neste programa, para dizer a você que isso não é verdade. A verdade é o que a Bíblia diz. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Há um propósito muito grande e você faz parte desse propósito. Há coisas, meu querido, minha querida, que só você pode fazer, tá? Deus te deu características que são próprias suas, ninguém mais tem. Só você pode fazer isso. Então pense nisso. Ore a Deus e diga: Senhor, eu quero descobrir o meu propósito nessa vida. E você vai ver que coisas vão começar a acontecer. Você vai se dar conta que Deus está falando contigo. Você vai descobrir o seu propósito e você vai ser abençoado, mas melhor ainda, você vai ser uma bênção para as outras pessoas. Deus te abençoe. Pastor, obrigado. E eu quero falar com vocês que como essa palavra falou comigo, viu? Você não sabe, mas você foi, como diz aí, né, boca de Deus para mim. Essa palavra foi uma confirmação daquilo que Deus tinha falado e eu tinha pedido para o Senhor respostas, né? E Deus te usou para falar comigo. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui. Viu, que o Senhor continue te abençoando, seu ministério, a sua família e agora a netinha, né? Que é... Viu? Obrigado, pastor. Obrigado. Eu que agradeço, irmã Marley. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje nós recebemos o pastor Marcos Navarro, falando sobre os propósitos de Deus, a identidade, a importância do seu chamado. E no próximo programa, não perca, porque nós vamos estar falando sobre o que Deus tem para você, as obras que o Senhor tem para você fazer. Hoje nós falamos sobre identidade.
Às vezes você sente, como que eu vou descobrir o que Deus tem para mim? Através da oração, através da meditação da palavra, pedindo ao Senhor, porque Ele tem algo específico para você. Ainda que Satanás diga que você é mais um, mas você não é mais um na multidão. Deus vê você. Assim como Deus viu Zaqueu no meio da multidão, Jesus chamou pelo nome. Zaqueu, hoje me convém ir para a sua casa. Assim Deus também vê você. Porque antes dele te formar, no ventre da sua mãe, ele já havia te escolhido para algo especial. Tenha isso sempre em mente, mesmo que as pessoas digam ao contrário, mas você tem que acreditar no que a palavra diz, no que a Bíblia diz sobre você. O que Deus diz para você? Eu te escolhi, te formei, antes mesmo de você nascer. Então você é especial, você não é só mais um na multidão. Você tem nome, sobrenome, Deus conhece seu sentimento, Deus conhece você. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja. Até o próximo programa, se assim Deus permitir.